Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula número 6 do vosso módulo 10 de Higiene e Segurança no Trabalho. Em primeiro lugar, quero dar-vos os parabéns pelo trabalho desenvolvido nas últimas aulas. Bastante proveitoso, bastante positivo e espero que assim continuem, porque vão quase todos no mesmo caminho. Há colegas que ainda não apresentaram quaisquer trabalhos, assim tornar-se-á difícil de avaliar. À semelhança do que fizemos na última aula e no último vídeo, vamos fazer uma breve análise daquilo que foram os resultados do CAUT, que foi novamente ganho, se bem que isto é uma corrida, pela Dorine, em segundo lugar a Mónica, em terceiro a Daniela, quarto e quinto lugar o João e a Patrícia. Aproveito para dizer que a taxa de respostas certas andam na ordem dos 70%, o que é bastante bom. Sinal que pelo menos estão a assimilar alguns dos conceitos que têm sido abordados. Rapidamente, a aula hoje é 1 hora, tenho que vos dar alguns conceitos, alguma matéria para fazer e vamos só passar rapidamente por estas questões. Só aqui 1 minuto. Okay. A primeira questão, prevenção ao ato de evitar ou diminuir riscos profissionais, toda a gente acertou. Dos 15, portanto, eu disse há pouco que havia alunos que não tinham entregue nos elementos de avaliação. Estava enganado. Neste CAUT entregaram todos, é o único elemento de avaliação em que todos participaram. A questão número 2, em que apenas 27% das pessoas acertaram e só acertaram por uma questão de não terem lido bem a questão. A questão a frase era um perigo, uma fonte ou situação com potencial para o dono em máquinas e equipamentos de trabalho. Não, um perigo é uma fonte com situação ou situação com potencial para o dono nos trabalhadores. Leiam, releiam, eu sei que o tempo está a contar e aquele tic-tac pode-vos causar alguma precipitação, mas tenham atenção em tudo o que é dito, porque só assim é que vão conseguir ter sucesso naquilo que são as vossas respostas. Uma doença profissional nunca poderá ser causa do normal desgaste do organismo, aí nunca será uma doença profissional. É consequência necessária e direta da atividade exercida pelos trabalhadores. Muito bem. O risco resulta da combinação da probabilidade da ocorrência de um determinado acontecimento e das consequências desse acontecimento. Todos acertaram, muito bem. Uma avaliação de risco qual das variáveis não é considerada? A identificação do perigo, obviamente que sim. A aplicação das medidas ao final da primeira fase da avaliação. Depois de avaliarmos o risco, de lhe atribuirmos um valor, teremos que aplicar medidas para ver se o risco diminui ou, numa situação ideal, se desaparece. Obviamente, a resposta certa seria os custos associados à implementação das medidas, sendo que eles existirão sempre e, como tal, deverão ser considerados, embora não no papel de uma avaliação de riscos. Qual dos seguintes se consideram fatores causadores de acidentes de trabalho? Obviamente, os fatores materiais, técnicos, organizacionais e humanos, todos eles são fatores. Qual das opções é que não era um fator técnico causador dos acidentes de trabalho? Obviamente, os equipamentos e as ferramentas adequadas. Se elas forem adequadas à partida em condições normais, sendo também todo o trabalho com máquinas e equipamentos constitui sempre um risco, mas será sempre diminuído se eles estiverem em condições. Estou agora aqui a reparar. Sim, fator técnico, ok. Tudo bem. Portanto, temos aqui uma questão das más condições ambientais. Aqui o erro é meu. As más condições ambientais poderão ser enquadradas aqui como fator técnico, mas pronto, eu vou assegurar que quem apontou esta questão como certa, que o erro foi meu. Pronto.
A má distribuição dos postos de trabalho é considerado fator organizacional causador de acidentes de trabalho? Claro que sim. Os fatores humanos são muitas vezes responsáveis pela ocorrência de acidentes de trabalho? Sim, claramente que sim. Há dois colegas que disseram que não. Os fatores humanos são muitas vezes, para não dizer sempre. Mas pronto. Segundo a teoria do domínio, qual a peça que deveria ser retirada para diminuir o risco de acidentes de trabalho? Seriam sempre os aços inseguros, as condições inseguras. Temos aqui alguém que falou da personalidade e das falhas humanas. Estas existirão sempre e é por isso que, segundo a teoria do dominó, a ação deverá ser nos atos inseguros ou nas condições inseguras. Muito bem. Passando à frente àquilo que é o trabalho para hoje, nós vamos falar de avaliação de riscos profissionais, tendo por base o trabalho que vocês fizeram também na última aula, da identificação de situações de risco, ou de perigos ou situações perigosas no vosso local de trabalho. Obviamente, vocês ainda não têm as competências técnicas e nem é o objetivo deste módulo para vocês terem competências técnicas nesta área da avaliação de riscos. Contudo, vocês têm que ter a noção que todas as atividades são perigosas e foi exatamente isso que vocês transmitiram. Aquilo que eu vos vou apresentar é só um breve resumo daquilo que foram alguns dos riscos por vós identificados, aqueles que eu entendi que se adequavam melhor à atividade do técnico da recepção. Vários colegas falaram dos horários oportunos. Efetivamente, os horários oportunos têm uma componente psicossocial bastante grande. Houve inclusivamente alguém que referiu a questão dos turnos desfasados daquilo que é a vida normal. A vida decorre durante o dia, os horários oportunos podem levar que a pessoa trabalhe à noite. Isso é fácil de perceber e tem consequências bastante graves a nível pessoal, a nível familiar e até a nível fisiológico para a própria pessoa. Os riscos biológicos associados àquilo que também alguns referiram como o risco de contágios, isto muito na voga agora por causa do Covid-19, por contatarem com várias pessoas, com várias culturas, com vários países e haver sempre a possibilidade de contágio por agentes biológicos que podem causar acidentes de trabalho. Não causarão, mas poderão causar doenças profissionais. As posturas inadequadas, passarão muito tempo de pé, passarão algum tempo sentado, os equipamentos ou os postos de trabalho podem não estar adequados e, portanto, pode acontecer também esta situação, da mesmo modo que alguns referiram que passam muito tempo ao computador e podem ter problemas de visão, aquilo que é chamado o trabalho com ecrãs de visualização. Também falaram da questão dos riscos sociais associados aos furtos, aos roubos, cada vez mais presentes e também sendo associados. Aí entraríamos naquilo que seria o plano de segurança do estabelecimento ou do edifício, mas havendo dano para o trabalhador, poderá ser considerado um acidente de trabalho. Muitos falaram, ou alguns falaram, do piso escorregadio pelo facto dos hotéis terem que estar sempre limpos, os hotéis e já agora todos os espaços de trabalho terem que estar sempre limpos e que as pessoas podem ter escorregar, como uma colega falou, das escorregadelas, que é um termo que tecnicamente não se usa nem se deve usar e tecnicamente não é recomendável. Portanto, aquilo que se chama escorregar e cair são as quedas ao mesmo nível ou quedas em altura, mesmo que seja por umas escadas abaixo. Como vários falaram do escorregar pelas escadas. E por fim, riscos psicossociais. Alguns falaram do stress, situações de stress, de ter que cumprir com as reservas e com todas as situações. E portanto eu atribuo isto aqui nos riscos psicossociais. Muito bem. Tendo por base estes riscos que vocês identificaram, o que eu vos vou pedir agora que façam, e já agora peço que o façam, não façam num comentário privado, mas façam num documento à parte, é para fazerem exatamente uma avaliação de riscos. Vamos trabalhar em cima de uma matriz de dupla entrada, que eu vou explicar o que é e é relativamente simples de perceber.
Recordando que uma avaliação de riscos tem por base 4 fases, que é a existência de uma situação perigosa e a identificação do perigo que está associado. Se eu tenho um piso escorregadio, é a situação perigosa, o perigo é a água no chão, o risco é, não esqueçam que é a combinação da probabilidade e das consequências, ou seja, se eu tenho pessoas a circular num piso escorregadio, a probabilidade que existe de alguém escorregar e cair é bastante grande e, portanto, o potencial para o acidente também é relativamente grande. E, por fim, depois de termos esta avaliação feita, vamos implementar medidas. Vocês já viram de certeza muitas vezes em sítios umas sinalizações amarelas de piso escorregadio. Aquilo é uma medida que tem a eficácia que tem, é um sinal para avisar exatamente do perigo que está ali, que é o piso escorregadio. Como é que vocês farão então essa avaliação de risco? Eu peço que o façam pelo menos para 3 riscos. Podem ser os 3 que identificaram, podem ser alguns dos exemplos que nós falámos já aqui, e vão utilizar esta tabela de dupla entrada que funciona da seguinte maneira. Recordando que o risco é a combinação da probabilidade e da consequência, o que vocês têm que pensar é, depois de terem a situação perigosa, depois de terem a identificação do perigo, vão associar o risco. Vamos dar aqui o exemplo da queda em altura associada à circulação nas escadas, em que eu tenho umas escadas, imaginemos um hotel, tem umas escadas lindíssimas em mármore que tinham acabado de ser lavadas e que estão reluzentes, mas muito escorregadias. Vamos pensar primeiro qual é a probabilidade de alguém escorregar. Para isto, nós temos que definir o que é que será uma probabilidade baixa, o que é que será uma probabilidade média e o que é que será uma probabilidade alta. Da mesma maneira que teremos que definir o que é que são consequências pouco graves, consequências graves ou consequências muito graves. Passando primeiro à probabilidade, vamos entender que temos o hotel cheio de gente, temos poucas centenas de pessoas no hotel, mais os trabalhadores do hotel, e temos várias pessoas, muitas pessoas a circular nessas escadas que não têm a sinalização. Quem fez a limpeza esqueceu-se da sinalização ou ela ainda não existia. E, portanto, se nós pensarmos numas escadas de mármore molhadas e bastante escorregadias, nós podemos entender que a probabilidade será, neste caso, alta. A probabilidade de alguém escorregar numas escadas de mármore que foram acabadas de lavar é alta. Relativamente às consequências, nós podemos entender que as consequências são pouco graves se a pessoa cair e levantar-se e ficar só com algumas nódoas negras. Podemos pensar que são graves se a pessoa cair e ficar com uma luxação ou um entorse ou algo assim mais grave. E serão muito graves se nós tivermos a fratura de uma perna. Portanto, já todos, ou quase todos, devemos ter escorregado e muitas vezes caído. Alguns deverão ter partido a perna, mas pronto, vamos entender isto. Nós devemos avaliar sempre pelo risco mais grave. E, portanto, vamos entender que as consequências poderão ser muito graves, até mesmo para a imagem do hotel, se eu tiver condições, o hotel pode ser lindíssimo, mas se não tiver condições de segurança, temos uma situação bastante problemática. Como é que isto funciona para uma probabilidade alta e para uma consequência muito grave? Numa tabela de dupla entrada, estas trabalharão na vertical e estas trabalharão na horizontal. Portanto, para uma consequência muito grave e uma probabilidade alta, eu chego à conclusão que o risco que tem é um risco intolerável. Ou seja, é um risco que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9, porque a probabilidade alta é igual a 3,
a consequência é muito grave é igual a 3, o risco é a probabilidade vezes a consequência, 3 vezes 3 é igual a 9, temos aqui o risco intolerável. E o que é o risco intolerável? E fazendo uma leitura às cores, ao código de cores que aqui está. Portanto, tudo o que forem riscos intoleráveis ou riscos importantes, que vocês avaliem em termos de riscos intoleráveis ou importantes, são aqueles que requerem atuação imediata. Os riscos moderados deverão ser controlados, não é? Sendo que, quando possível, deverão ser aplicadas as medidas. Os aceitáveis ou insignificantes deverão ser apenas acompanhados. Portanto, se nós pensarmos em que temos uma avaliação de risco, chegamos à conclusão que aquele piso de mármore lindíssimo que alguém implementou e que tem que ser lavado com alguma frequência tem para o risco de queda em altura uma valoração de 9 na nossa matriz que representa um risco intolerável, nós vamos implementar as medidas. E o que é que é a implementação de medidas? Será exatamente, e na maior parte das vezes, atuar sobre a probabilidade. Muitas vezes é difícil atuar sobre as consequências, porque eu posso pôr uma série de sinalizações e até posso pôr luzes e confetis nas escadas, que as consequências da queda serão sempre, ou quase sempre, as mesmas. Portanto, imaginemos que nós vamos implementar medidas de sinalização. Sinalização, por exemplo, do piso escorregadio, vamos fazer a limpeza das escadas nos horários em que existem menos pessoas no hotel, vamos pôr umas tiras umas tiras antiderrapantes nos degraus. Portanto, se nós estivermos a pensar em termos de probabilidade, nós podemos chegar à conclusão que com estas medidas todas, aquilo que era uma probabilidade alta de alguém cair, passa a ser uma probabilidade baixa. Se pensarmos nas consequências, as pessoas continuarão a cair, se escorregarem, embora com muito menos probabilidade, mas podemos chegar à conclusão, e vamos entender isto, que o risco continuará a ser o mesmo. Portanto, trabalhando aqui na mesma linha, aquilo que era um risco intolerável passou a ser um risco moderado, porque, exatamente baixando muito a probabilidade de ocorrência desta situação, as consequências serão menores. Sendo que, obviamente, se estivermos a ver isto numa linha mais positiva, nós até podíamos considerar o risco aceitável, porque com aquilo que são as medidas que nós implementamos, ou que pretendemos implementar, as consequências serão menores, exatamente pela implementação das medidas. Portanto, o que eu quero que vocês façam para esta aula é exatamente isto: é pegarem em pelo menos três daquelas situações que vocês identificaram e fazerem uma avaliação de riscos a este nível. Não se esqueçam, identificar aquilo que é o perigo, o risco associado. Okay? Temos aqui situação perigosa, neste caso, umas escadas escorregadias, o risco associado à queda em altura. Vamos avaliar o risco e vamos propor medidas. E vamos supor, logo, que as medidas são implementadas e vamos reavaliar. Porque pode dar-se a situação em que, após a implementação das medidas, o risco continua a ser alto e, portanto, aquelas medidas não são válidas, alguma coisa tem que ser feita, mas convém que nós tenhamos essa avaliação. Se tiverem alguma questão sobre esta avaliação de riscos, coloquem-na, independentemente de ser durante a aula ou não. Eu vou pedir que entreguem isto até à próxima aula, que julgo eu será na terça-feira. Portanto, não terão que entregar no decorrer desta aula, embora o conselho que eu dou é que comecem a fazê-lo o quanto antes. Volto a dizer, qualquer questão, não hesitem em contatar. Continuação, bom trabalho e vamos nos vendo por aí.